uma explanação, e os nossos convidados aqui das entidades, os vereadores e os segmentos que fazem parte desse assunto, cada qual terá 3 minutos para fazer a sua explanação. E a gente começa ouvindo o consultor portuário, nosso querido Libério Menezes. Aí, o cara. Gostaria de saudar essa parcela interessada nos destinos de Ilhéus e com reflexo na região, começando pelo presidente desta casa, excelentíssimo vereador Gil Gomes, excelentíssimo deputado federal Bebeto Galvão, excelentíssimo senhor prefeito municipal Mário Marão. Não considerem falta de protocolo trocar as hierarquias. Senhores presidentes de sindicatos, senhores vereadores aqui presentes, tão importantes a partir deste momento para este tema, não que não sejam importantes na comunidade, mas são. Comunidade, mais uma vez, presidente de sindicatos, parcela da comunidade portuária aqui presente, a sociedade em geral, meus amigos, minhas amigas, todos que participam dessa luta de Ilhéus, sofrem com Ilhéus, aquela cidade de outrora tão pujante, produzia muito cacau, como o companheiro disse aqui, mas na realidade hoje é que nós não temos mais o cacau. Nós temos uma situação crítica. Houve a queda, houve a perda do movimento, houve a perda da injeção de capitais, que eram os financiamentos para os plantios. Ilhéus era rica. Tudo isso fez com que parcela da população, os políticos, enfim, não percebessem que um dia a coisa poderia piorar. E piorou. Nós temos no dia a dia, eu agradeço até o amigo Bebeto, o deputado, excelentíssimo senhor deputado Bebeto Galvão, que me citou algumas vezes, mas é a realidade. Quando aquela importação em abril de 95, se não tivesse sido permitida a importação, nem indústria de cacau nós teríamos mais. Elas arrumariam todos os seus pertences e iam embora, produziriam em qualquer lugar do mundo, até no Pará, até em São Paulo. E elas fizeram com que a lavoura do cacau, mesmo pequena, mesmo diminuta, continuasse. E aí eu me lembro, e tenho lá no escritório, um artigo do comandante Aronildes, de 1959, ele era comandante do Capela. Capela era um navio que ele vinha do Rio, trazia várias cargas, Ilhéus tinha uma cabotagem. Para vocês terem uma ideia, o que vocês compram no supermercado, o que nós compramos no supermercado, ele trazia tudo. E nós aqui de Ilhéus distribuímos até Brasília, até o norte de Minas e de Espírito Santo, subindo para o norte da Bahia. Ilhéus tinha um movimento fabuloso. Alguns portuários da idade nossa, ou mais um pouco, se lembram disso. Ilhéus era pujante. Quem viveu e observou a Paranaguá há 30, 40 anos atrás, era ela lotada. Secos e molhados, mercadorias, isso acabou. Acabou por quê? Porque acabou o movimento desse porto antigo, o antigo Porto de Ilhéus. O antigo Porto de Ilhéus. O novo porto hoje já é Porto de Ilhéus, porque no início ele era Porto de Malhado. Mas por que acabou esse porto? É bom que vocês vejam, o porto acabou, por falta de dragagem, assoreamento. O mar entrava com areia e o rio não jogava de volta. Tinha uma draga e constantemente essa draga sofria sabotagem. Chegaram a deixar um tubo no canal de acesso ao porto e aí navio não entrava nem saía. Foi proposital. Surgiu então a necessidade de se fazer um porto novo lá na Enseada do Malhado. Eu não estou contando história não, eu estou contando fato econômico. Surgiu o porto, esse porto que criou alguns problemas mais adiante para São Miguel e São Domingos. Inicialmente ele engordou a praia, depois ele desengordou. Ele jogou areia, muita gente construiu e depois ele desengordou. Mas isso aí é um assunto técnico mais adiante.
Hoje, o porto está menor e com capacidade inferior ao tempo que ele foi construído, foi inaugurado em 1971. Por que isso? Por causa dos capitalistas, aqueles que só pensam para a capital. E eles estão lá. O nosso problema hoje não é com o Porto de Salvador, não. O Porto de Salvador não recebe navio. Quem recebe navio é o Porto do Tecom, que continuam chamando de Porto de Salvador, mas ele é um porto específico, com profundidade hoje para até 14 metros, então um navio calando 14 metros pode atracar. Aqui, o navio que cale 10 metros não atraca mais, porque a nossa profundidade hoje é 9,3. Ah, mas ele tem 10. Ele tem 10 num determinado buraco, mas em outro ele tem uma elevação e o navio anda em linha reta. Ele não vai se acomodando, como o carro da gente se desvia do buraco, o navio não pode desviar. Então vocês vejam que é uma temática que nós precisamos. Agora, tivemos umas vitórias recentes. Foi falado aqui que a gestão anterior da empresa estatal Codeba não nos beneficiou. Eu posso até alegar que sim. Entretanto, a partir do momento que essa nova gestão tomou posse, presidente Pedro Dantas, e colocou aqui a gerente Bárbara Laudano, Saboia Laudano, alguma coisa melhorou. O diálogo melhorou. Como o diálogo melhorou agora com o novo prefeito de Ilhéus, com a nova Câmara de Ilhéus. O que é que o diálogo melhorou? Nós tínhamos um problema de uma tarifa diferenciada que onerava o produto trabalhado em Ilhéus e melhorava o produto trabalhado em Salvador. Houve uma equiparação. E a outra vitória foi a vinda, eles conseguiram a vinda do doutor Domênico, diretor-geral do INPH, Instituto Nacional de Pesquisas Hidroviárias, para estudar a situação do porto. Esta é a vitória. Nós não temos ainda o aprofundamento. Ele vai ter que fazer esses estudos, por isso que as obras só deverão iniciar em outubro de 2018. Elas não estão postergadas. É que antes de você iniciar a execução de dragagem, que você pode fazer em 3 meses, você tem que fazer os estudos. É 12 metros inicialmente, depois ele vai a 14. Por que é que ele pode ir até a 14? Porque quando teve um problema de perda de estabilidade no porto, o então ministro, eu gosto de contar a história também, Paulo Passos, que é daqui de Ubaitaba, conseguiu uma verba para recompor o piso do porto, mas conseguiu também que nós cravássemos estacas fora das que estão lá para dar 14 metros. Eu cito esse prédio da Câmara. Ele poderia ser elevado em 2, 3 ou mais andares acima dos 2, iria para 4, iria para 5. Mas, no entanto, a fundação não é a mesma, não pode suportar. Hoje o porto pode suportar, seria a maior obra que seria feita, mas ela já foi feita. A outra é a dragagem, agora tem uns estudos que o IBAMA pede. Agora, por outro lado, contando essa história de onde vem o problema INPH, etc., eu gostaria de lembrar que o porto é o maior empregador que existe por aqui. E aí eu vou longe, eu abro os braços para Salvador. Por que Salvador não abre mão do porto dele? Por que não abre mão, nunca deixou fazer aprofundamento aqui? Porque nós vamos tirar o movimento deles. O porto, recentemente, teve o desembarque de 15 mil toneladas de cacau de importação. Esse navio trabalhou em cerca de 3 semanas e meia, 25 dias. Este navio está desafiado aqui, quem quiser fazer conta. Deixou para a cidade o dobro em receita para a cidade, distribuída na população, de mais do que os navios de turismo todos desta temporada. Quem quiser que faça conta, se precisar, faremos depois. Volto a dizer, um único navio, agora você imagine todos. O pessoal portuário, pode ver aí, eles trabalhavam diuturnamente, 3 turnos, descansavam, já voltavam. Infelizmente, o CEFIP, que é o sistema de quantitativo do Ministério do Trabalho e do INSS, ele não pega isso, porque o pessoal é avulso. Ele não é aquele que foi contratado hoje e foi dispensado amanhã. O CEFIP só pega isso. Pega o contrato de início e pega o de fim. O de lá não, ele trabalha um dia, não trabalha o outro, mas ele, quando tem serviço, ele fica satisfeito e bem remunerado. E também, outro assunto de receita, independente disso, eu gostaria de deixar aqui um repto ao prefeito Marão e aos senhores vereadores, presidente Gil Gomes.
Existem várias empresas que vêm para Ilhéus, trabalham dentro do porto, ou na intermediária do porto, na sua Interlândia, na cidade de Ilhéus, e não pagam imposto para a cidade. O domicílio delas é fora daqui. Agora nós, que estamos aqui, pagamos um alvará que foi aviltado pelo prefeito anterior, pagamos ISS presentemente, porque temos que tirar a nota fiscal, senão a prefeitura não deixa a nossa empresa funcionar. Prefeito Mário Alexandre, boto isso no documento no momento que o senhor quiser. E eu estou aqui representando também a Associação Comercial e como presidente do Sindicato dos Operadores. Isso é grave. A outra coisa que Ilhéus pode ganhar, mas nunca percebeu, é tendo um porto e também um aeroporto internacional. Na hora que você faz uma importação, você paga importação, você paga imposto de importação, você paga imposto sobre produtos industrializados. Neste IPI que você paga, mesmo a empresa sendo de Brasília, de Belo Horizonte, de Canavieiras, de Belmonte, de onde seja, fica um delta na produtividade de Ilhéus. E isso vale para PIS e COFINS. É por isso que Salvador nunca deixou fazer o terminal alfandegado no aeroporto daqui. Porque ele ganha esse delta e nós não percebemos. Você sabe por que é que eu falo isso? Não falo porque conheça, não. É porque é da minha índole pesquisar isso há mais de 30, 40 anos. Está ali Gentil Pires, está lá Emerson Tavares. É a realidade. Prefeito, nós temos meios de dotar Ilhéus numa comissão de logística para que Ilhéus não perca a receita. Pelo contrário, consiga. Nós não podemos continuar mais do jeito que está. Eu não sei nem se eu estou me alongando muito, eu vou até terminar. Certo? Mas a realidade é essa. Hein? A realidade é essa. Entendeu? Nós não podemos deixar de policiar a concorrência desleal para com as empresas de Ilhéus. Todas elas trabalham no porto ou não. O diálogo, o senhor prefeito Mário Alexandre prometeu. Aquele documento entregue a Vossa Excelência na Associação Comercial está em dia, nós temos que ver isso. Feliz de uma cidade que tem um porto como esse que vai ser ampliado. Tem o Porto Novo, Porto Sul, que muitos dizem que não traz divisa, trará sim. Tem a proposta de um aeroporto internacional que nós temos que reativar urgente. Esse aeroporto que está lá, o velho, o antigo, se venderem ele como parte imobiliária, o valor arrecadado paga o novo e ainda sobra dinheiro. São coisas, eu estou dizendo aqui para mais de 200 pessoas. É necessário que se faça isso. E mais a ferrovia, Fiol, todos os trilhos estão nos canteiros, foram importados através de Ilhéus. Observe que quem importou foi Brasília, mas Ilhéus ganhou dinheiro. A Codepa ganhava por mês mais de 600 mil de armazenagem, fora as ações operacionais, fora o trabalho que os trabalhadores fizeram. E mais o ISS. Pode observar que se cobrou certo, não foi a sua época, a nossa época, mas se cobrou certo, era mais de 50 mil de ISS por mês. Está lançado aqui o Repto. Digo a vocês, lutem pelo porto. Agora tem que ter uma comissão de logística urgente, capitaneada, votada pelos vereadores e sancionada pelo prefeito, porque senão não adianta esses movimentos. Tem que estar no dia a dia. Muito obrigado.